Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais uma EBD, a nossa escola bíblica dominical. Nessa feita nós vamos estudar a lição de número 7, que fala sobre provérbios e a arte de viver com sabedoria. Nós estamos estudando esta revista da Editora Betel. Você pode adquirir essa revista através do site da Editora Betel, que tem como tema Provérbios, Sabedoria que Edifica a Vida. Revista adulto, terceiro trimestre, tem como seu comentarista Bispo Abner Ferreira. Ok, então nós vamos estar aqui estudando, como eu já disse, a lição número 7, nós vamos estar lendo aqui o texto áudio, como também a verdade aplicada, e os objetivos da lição e o texto de referência. Antes de nós lermos, eu quero convidar você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, conheça o nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum vídeo e deixe o seu like, compartilhe, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então, vamos lá. O nosso texto áudio se encontra em Provérbios 12:15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Verdade aplicada. Andar em espírito nos guia ao discernimento e à aplicabilidade dos conselhos da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Os objetivos da lição: compreender a importância do planejamento financeiro, ressaltar os problemas de envolver-se com más companhias e reconhecer que Deus não nos criou para sermos escravos de vícios. O nosso texto de referência se encontra em Provérbios 22, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave, se aguardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti faço hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade e para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre porque é pobre, e nem atropeles na porta ao aflito. A nossa introdução diz que nesta lição, à luz do livro de Provérbios, veremos a relevância de identificar e aplicar com a ajuda do Espírito Santo os conselhos da palavra de Deus na organização da vida financeira, na construção e manutenção de laços de amizade. Analisaremos ainda práticas e comportamentos que atrapalham a caminhada cristã e, portanto, devem ser evitados. Então aqui, para nós introduzirmos este assunto, é importante dizer que o livro de Provérbios, ele nos apresenta uma verdade que precisa ser recuperada em nossos dias. Saber muitas coisas não significa necessariamente saber viver. Uma pessoa pode ter o conhecimento, experiências, formação e até inteligência, mas ainda assim tomar decisões completamente equivocadas. A sabedoria bíblica, ela vai além da informação. Ela, na verdade, transforma aquilo que sabemos em uma maneira correta de se viver. Provérbios é um livro que nos ensina a enxergar a vida pela perspectiva de Deus. O livro fala sobre trabalho, sobre família, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre palavras, decisões, disciplina, justiça, caráter,
Em outras palavras, a sabedoria de Provérbios não foi dada apenas para ser estudada, mas para ser praticada. E em Provérbios 22, aqui do versículo 17 ao versículo de número 22, nós encontramos uma orientação muito significativa. O sábio, ele diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. O primeiro passo para uma vida sábia é aprender a ouvir. Antes de falar, precisamos aprender a ouvir. Antes de decidir, precisamos aprender. Antes de ensinar, precisamos ser ensinados. Então, quem não aceita a correção dificilmente alcançará a maturidade. O texto aqui, ele também mostra que a sabedoria, ela precisa ser guardada no coração, para que esteja continuamente nos nossos lábios. Isso significa que aquilo que recebemos de Deus precisa produzir transformação interior e posteriormente manifestar-se em nossas atitudes. Então, existe, portanto, uma diferença entre conhecer a sabedoria e viver uma vida com sabedoria. Conhecer é saber o que a Bíblia diz. Viver com sabedoria é permitir que aquilo que a Bíblia diz governe as nossas escolhas. E é aqui que está uma das grandes mensagens dessa lição. Deus não quer que apenas um povo que conheça, vamos dizer assim, versículos. Ele quer um povo que saiba viver de acordo com os princípios da sua palavra, guardando nas tábuas do seu coração a sua palavra. Nós vivemos em uma geração que está cercada de informação, mas carente de discernimento. Temos acesso rápido a milhares de opiniões, mas isso não significa que tenhamos sabedoria. Por isso, Provérbios, ele continua tão atual. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria, ela começa quando reconhecemos que Deus, ele é a fonte de toda orientação segura. A arte de viver com sabedoria consiste, portanto, em aprender a ouvir, a guardar, praticar e transmitir os princípios de Deus. A sabedoria, ela não é apenas aquilo que colocamos na nossa mente, mas é aquilo que permitimos que Deus faça através da nossa vida, do nosso ser. Então vamos aqui. Tópico 1 vai falar sobre conselhos sábios sobre finanças. A gestão financeira é importante para evitarmos problemas nesta área. Mas costuma ser deixada de lado por muitos crentes. A Bíblia, porém, nos proporciona princípios práticos para aplicarmos as nossas finanças, e um deles é administrá-la com sabedoria. Provérbios 21:5. Seguir os princípios preciosos encontrados no livro de Provérbios nos leva a exercer a mordomia dos bens que Deus nos confiou de maneira inteligente, sábia e abençoadora. Então, a gente entende que a sabedoria de Provérbios alcança também a área financeira, como vemos aí na palavra de Deus. Isso nos ensina que Deus, ele não está interessado apenas em quanto dinheiro nós temos, mas em como lidamos, essa é a verdade, com aquilo que ele coloca em nossas mãos. Porque a palavra de Deus não condena o trabalho, a prosperidade ou a posse de bens. O problema está quando o dinheiro deixa de ser um instrumento e passa a ocupar o lugar de senhor em nossas vidas. É por isso que Jesus declarou em Mateus capítulo 6 e o versículo 4: não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, administrar bem as finanças também é uma forma de responsabilidade diante de Deus. Planejar, controlar gastos, evitar dívidas desnecessárias, agir com prudência, não são atitudes de falta de fé, são manifestações de sabedoria.
Provérbios ele nos mostra que fé não substitui planejamento. Orar é necessário, mas também é necessário administrar. Pedir a Deus provisão não nos isenta das responsabilidades de cuidar corretamente daquilo que já recebemos da parte de Deus. No tópico 1.1, vai falar sobre finanças, planejamento e controle. Evitar o desperdício é um princípio básico na gestão financeira, inclusive se considerarmos a possibilidade de passar por alguma escassez, Provérbios 13:11. Para isso, devemos evitar gastos supérfluos e administrar nossos recursos assertivamente. Planejamento adequado é ainda mais necessário nos dias atuais, pela oferta e a facilidade de adquirirmos bens e serviços muitas vezes desnecessários. Quem trabalha com casais logo percebe como a falta de controle e planejamento financeiro afeta o casamento, sendo inclusive uma das principais causas de conflito e desentendimentos. Portanto, manter o controle sem se tornar avarento é um desafio a ser enfrentado. Ok? Então a gente entende aqui que um dos grandes princípios de sabedoria bíblica é não viver de maneira impulsiva. Então, Provérbios 21:5 declara: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo precipitado não tão somente à pobreza. Então, observe aqui nesse texto a força desse princípio. Diligência produz resultado e precipitação produz prejuízo. Planejamento financeiro significa saber quanto entra, saber quanto sai, quais são as prioridades e quais gastos precisam ser evitados. Não é apenas fazer contas, é estabelecer também limites. Então uma pessoa ela pode ganhar muito e administrar mal. Outra pode ganhar pouco e administrar com prudência. Então, portanto, o problema nem sempre está na quantidade de recursos, mas na qualidade, sim, da administração que é realizada. Controle financeiro também exige domínio próprio. Nem tudo aquilo que podemos comprar significa que devemos comprar. Nem todo desejo precisa virar uma compra, nem toda oportunidade precisa virar um investimento, nem toda facilidade precisa virar uma dívida. Então, a sabedoria, ela pergunta antes de gastar: eu realmente preciso? Eu tenho condições de pagar? Isso cabe no meu planejamento? Então, todas essas perguntas são perguntas feitas quando se há uma mente sábia e conseguimos ter esse domínio próprio. Tópico 1.2. Presos no ciclo das dívidas. A Bíblia nos orienta a ter prudência para não cairmos no atoleiro das dívidas. Em Provérbios 22:7, lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Daí o alerta sobre o assunto. Infelizmente, muitas pessoas cedem à tentação do consumo excessivo. E quando aparecem despesas inesperadas e urgentes, precisam pedir dinheiro emprestado, ficando endividadas. Isso significa que a sabedoria está em evitar gastos desnecessários e, em caso de dívidas, priorizar pagá-las logo que possível. Isso aqui é muito interessante. Presos no ciclo das dívidas. Então, Provérbios 22:7 apresenta aqui uma advertência muito forte. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a Bíblia ela está mostrando uma realidade contínua, extremamente atual nos nossos dias. A dívida pode transformar a liberdade em uma verdadeira escravidão. O problema não é simplesmente possuir dívidas. Existem situações em que o empréstimo pode ser necessário. O perigo
está em transformar o crédito num estilo de vida e sempre estar buscando dinheiro em alguém e sempre estar com dívidas. A pessoa compra antes de ter condição de pagar, parcela novamente, contrai outra dívida para cobrir a primeira, e quando percebe está trabalhando não para construir, mas para pagar o passado, ou seja, vive numa verdadeira bola de neve. E esse é o ciclo da dívida. Desejo, eu anotei aqui, compra, parcela, nova dívida, aperto financeiro, nova dívida para pagar a dívida anterior. E esse ciclo pode se tornar uma prisão e a cada dia ela pode se tornar maior. Por isso a sabedoria bíblica, ela nos chama para uma vida de prudência. Precisamos aprender a diferenciar necessidade de desejo com oportunidade de impulso e crédito de dinheiro disponível. Uma frase que pode marcar esse tópico é quando você compra aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas. Quem nem está pensando em você começa a construir uma prisão financeira com as próprias mãos. Então o cristão ele precisa aprender a viver dentro das suas próprias possibilidades. Sabe, não é vergonha termos menos. Vergonha é comprometer irresponsavelmente aquilo que Deus colocou em suas mãos. Só para a gente fechar esse primeiro vídeo, o tópico 1.3 vai falar sobre o risco de ser fiador. Fiador é quem responde por outro, que assume o pagamento de uma dívida, se o devedor não pagar. No livro de Provérbios somos advertidos sobre essa prática. O sábio nos diz que o fiador do estranho acabará sofrendo. Provérbios 11:15. Em Provérbios 6:1 e o verso 5, aprendemos que é preciso prudência quanto à aplicação dos recursos financeiros que temos sob nossa responsabilidade. A generosidade não anula a importância do cuidado no gerenciamento dos compromissos que nos são apresentados. Então aqui a gente passa a entender que Provérbios ainda é mais direto. Provérbios 22, 26, 27 aconselha: não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam como fiadores de dívidas. Provérbios 11 e o versículo 15 afirma: de certo sofrerá aquele que fica por fiador de estranhos. Ser fiador significa assumir responsabilidade pela dívida de outra pessoa. Aqui precisamos compreender princípio importante: bondade não pode ser confundida com imprudência. Às vezes nós queremos ajudar alguém e, movidos pela emoção, colocamos o nosso patrimônio, nosso nome, nossa estabilidade financeira em risco. A pessoa promete: pode ficar tranquilo, eu vou pagar. Mas se ela não pagar, a dívida deixa de ser apenas dela e passa a atingir também quem garantiu o compromisso. Então, Provérbios não está ensinando a sermos pessoas indiferentes às necessidades dos outros. Ela está ensinando-nos que ajudar alguém não significa necessariamente assumir a dívida dessa pessoa. Então, existe uma diferença entre compaixão e imprudência. E nós podemos ajudar alguém sem comprometer irresponsavelmente as nossas próprias estruturas financeiras. Podemos orientar, socorrer, contribuir e encontrar outras formas de auxílio sem necessariamente colocar o nome, como garantia. E aqui podemos concluir dizendo que a sabedoria, ela sabe ajudar sem destruir a própria
casa, sabe ter compaixão sem abandonar a prudência. E eu quero aproveitar e fechar esse tópico dizendo, não é pecado, a Bíblia não está dizendo que é pecado ser fiador. Mas nós, se tivermos ou se desejarmos, ser fiador de alguém, o que mais importa é saber de quem estamos sendo fiador. Porque existem pessoas que têm a nossa confiança para esse fim. E a gente sabe que existem pessoas que muitas das vezes já vêm com um histórico de pessoas que falam e não faz, prometem e não cumprem, dizem que vão pagar e não pagam. E esse tipo de pessoa, acredite, somente vai lhe trazer dor de cabeça. E será dor de cabeça que talvez remédio nenhum vai conseguir tirar. Deus abençoe.